Estamos de volta. Hoje conversando com a Carolina Ignarra, que é CEO da Talento Incluir, explicando para a gente como facilitar a vida das pessoas com deficiência no comércio em geral. Carol, eu estava conversando com um amigo um tempo desse atrás e ele falou que ele estava com vontade de montar uma loja para a terceira idade, né? Só uma loja dedicada às pessoas com mais idade. Não era a terceira idade que nem eu, que tenho 60 anos e alguns dias. É pessoas com 80. Eu disse para ele o seguinte, que ele estava querendo saber sobre disposição de armários, sobre produtos e tudo mais. Eu falei, olha, o mais importante disso é o atendimento. As pessoas mais velhas, de repente, ela nem liga tanto para o preço. O preço é importante, sim, mas ela quer ser chamada pelo nome, ela quer ser atendida com carinho, ela quer uma atenção especial, ela quer conversar, ela quer saber se o vendedor conhece ela, conhece a vida dela. Fulana, como é que você está? Como é que você passou a semana? E aquele probleminha. Ele falou, mas é isso. Eu falei, é isso. Atenção, isso significa inclusão atitudinal, né? Isso. Que é o que a pessoa com deficiência não necessita esse carinho todo, né? Passar a mão na cabecinha, assim, mas necessita que a pessoa que está atendendo saiba como atendê-lo, né? Então, como você falou, a inclusão atitudinal talvez seja o ponto mais importante do atendimento, tanto pela internet como na loja física. Isso. Bom, Roberto, eu acredito que a pessoa precisa saber como, mas aprender a gente não aprende da noite para o dia. E eu, de novo, confio muito no poder da pessoa com deficiência, no protagonismo da pessoa com deficiência para ajudar essas pessoas nessa aprendizagem. Não existe receita de bolo, né? Então é super recorrente as empresas me chamarem, me dá dicas aqui de como atender. Falo, gente, vamos lembrar que é todo mundo ser humano, né? Eu preciso ensinar o que é deficiência, eu preciso ensinar que se falar a palavra deficiência é natural, é o certo, é o que o movimento, né, das pessoas com deficiência hoje vem aceitando com mais respeito. Eu não sou uma pessoa especial, né? Eu estava até antes dessa nossa conversa gravando um vídeo, e aí a nova geração é tudo pouco, você tem que fazer pouca informação, né? E aí o texto foi muito corrido, foi assim: portador nem pensar, especial esquece. E o que se usa é pessoa com deficiência, a ONU definiu coitadinho, eu respondo com palavrão. Coitadinho, a gente não responde bem. E aí, assim, a hora que você então, até mais do que saber hoje, as pessoas precisam querer. Eu falo que tem uma dica que a gente dá quando a gente faz os nossos treinamentos, que compõe a palavra dica. A primeira é de disposição e de informação, que vale buscar informação, mas hoje em dia com a internet a gente tem informações que são um pouco equivocadas, né? Então também tem que buscar informação em fontes que você tem segurança. A gente tem a letra C, que é convivência, porque a convivência faz tudo aquilo que a gente estudou de fato acontecer e fazer o ser humano, né, ele só aprende quando ele experimenta, quando ele experiencia. Então, se a gente só tiver informação, mas não conviver, talvez isso se perca lá no nosso cérebro com tantas informações que a gente adquire. E a última, para compor a palavra dica, é a de atitude. Tem que acontecer, não finge que o cliente não está lá. Alguém entrou ali, você não sabe o que fazer, respira fundo, vai lá e pergunta para ele. A dica de ouro é: posso te ajudar? Então me ensina como te ajudar, é isso. Eu, como jornalista, sempre disse o seguinte: você não precisa saber, mas você precisa perguntar. É isso. Né? A pergunta, ela não ofende ninguém, né? Você tem que perguntar. Se você não sabe, não é feio não saber. Mas você sabe, Roberto, que nesse movimento de diversidade que a gente está vivendo, que outras pautas entram que não só a pessoa com deficiência. Então a gente tem movimentos das pessoas negras, o movimento das pessoas LGBTQIA+, que se posicionam muito diferente da gente. Eles dizem assim: vocês têm que saber, porque a internet está falando disso, porque a mídia está falando disso. Você não é obrigado a saber. Então, eu não concordo
tanto com eles, estou contigo nessa, no nosso tema, no deles eu não tenho o que falar, não tem essa representatividade, mas o nosso tema eu não concordo tanto, mas por um outro lado, ajuda a gente, a fala deles ajuda a gente a não ter também a permissão que as pessoas estejam alienadas para a pessoa com deficiência. Isso existe, gente, é 25% da sociedade. Então, como é que você nunca viu, nunca pensou, nunca, né? Então, a gente começa agora a cobrar também da população sem deficiência que o mínimo possível de esforço para entender, né, antes de abordar. Eu estou contigo, assim, como eu tenho 20 anos de vivência na cadeira de rodas, e tudo que está acontecendo agora em diversidade é muito precoce, né? Muito rápido, a coisa aconteceu com a pandemia e está todo mundo falando disso. CEOs que eu nunca imaginei na vida, de grandes empresas querendo falar com a gente, pagando para falar com a gente. Aí a gente está vivendo um mundo que a gente sempre sonhou, eu falo, assim, que quem vai mudar de fato a cultura tá a fim de fazer, sabe? Então, a gente tem que aproveitar e também se posicionar de uma forma um pouco mais exigente, eu fico pensando, Que sabe? bom, né? Porque pelo menos os formadores de opinião estão interessados em aprender um pouco mais. É. Carol, a Talento Incluir atende grandes corporações. A gente sabe que você tem que treinar as pessoas para o mercado de trabalho, treinar as empresas para elas terem uma convivência melhor interna, saber valorizar os talentos e as potencialidades de todas as pessoas. Mas o que a Talento Incluir tem feito nesse dia a dia, passo a passo, para melhorar a possibilidade da pessoa com deficiência estar no mercado de consumo? Nossa, Roberto, a pergunta é muito legal. Nós temos 14 anos como consultoria de inclusão com muito foco na empregabilidade, e o nosso histórico nos fez perceber, lógico, inicialmente, há muito tempo que a gente percebeu isso, que quando a pessoa com deficiência trabalha, a pessoa com deficiência consome. E no nosso histórico, a gente foi provocado pelo mercado para olhar a pessoa com deficiência como consumidor algumas vezes na nossa trajetória. E agora nós tomamos uma atitude, estamos lançando um marketplace que é direcionado para a pessoa com deficiência. Já lançamos, na verdade, ele já está fluindo, já tem experiência de compra ali, chama WinHub. Eu vou explicar o nome para as pessoas se naturalizarem com ele. A gente pensou em you, que é o inglês, né, você, e o in dentro. A gente só abreviou, né, porque existe aquele love you, que você só põe o U, não precisa pôr o you. É isso, é um U-in. U de you, in de você dentro. Então, você dentro, hub, H-U-B. WinHub. O WinHub, gente, é o marketplace para a pessoa com deficiência consumir ali o que ela precisa. E sabe, Roberto, que está sendo tão interessante, porque é uma idealização da minha sócia, que não é uma mulher com deficiência, mas é minha melhor amiga de infância. Ela que teve essa ideia. E aí, claro que a gente juntas foi atrás, e isso é um outro desafio que a gente teve, como eu comentei no EAD, que a gente não tem plataforma acessível, para o Hub foi a mesma história, para a gente conseguir uma plataforma com experiência de compras com acessibilidade, a gente precisou construir uma. Existem players que oferecem plataformas de compras que a gente, de repente, poderia usar, mas a gente precisou investir muito mais do que outros marketplaces investem. E aí a gente tem desafios, né? Aí, o que eu vejo lá, como pessoa com deficiência, mesmo sou parte do processo, eu me surpreendo como cliente. Eu entro ali e vejo coisas que um dia eu sonhei ter para facilitar uma virada na cama, e que existem, que eu nem sabia que existiam, sabe? Então, eu acho que foi uma linda ideia, e que demorou para acontecer. Quando eu olho para ela, fico até com vergonha. Como é que eu trabalho com esse público há muito tempo? Nunca pensei nisso, sabe? Mas Não, que mas hoje uma visão de fora é sempre melhor. é muito melhor. E aí a gente tem esse WinHub oferecendo em um único lugar a união de fornecedores que atendem pessoas com deficiência. Para a gente encerrar, querida, você conhece alguma loja específica para pessoas com deficiência, tanto virtual quanto física? Existe alguma loja específica para nós? Existem muitas lojas específicas para nós. O comércio, ele vai acontecendo, né? Esse comércio para pessoa com deficiência, ele vai acontecendo com a necessidade. O que a gente tem percebido com as lojas para as pessoas com deficiência
que a maioria delas nasceu por uma necessidade próxima. Um pai que montou aquela oficina porque o filho precisou. Então, É o pai do Billy. É o pai do Billy. O que não existe é coisa muito grande, sabe? Muitas marcas grandes se preocupando. Por exemplo, a gente tem lojas de roupa que vendem, grandes lojas de roupa, tem uma linha para gestantes. Isso não tem ainda nas lojas de departamento uma linha para nanismo. Não ia ser lindo a gente chegar numa loja de departamento? Eu sonho com esse dia, a gente está trabalhando na cultura para isso. E hoje existe o InHub, né? O InHub reúne um monte de lojista. Tá bom. Carol, que prazer te ver novamente. Conversei com a Carolina Ignarra, que é minha amiga há mais de 20 anos. Não, mais de 20 não, 20, né? Você 20. 20. Conheci a Carol quando eu tinha ficado paraplégica, Exato. eu estou com 25. Um prazer enorme falar com você, saber do seu trabalho, saber que você está lutando muito para melhorar esse mundo, porque quando você melhora uma parcela do mundo, você melhora o mundo, né? Gosto muito do seu trabalho, tenho um prazer enorme em conversar com você, e se você precisar da gente, pode contar conosco. Então, para encerrar, nós conversamos com a Carolina Ignarra, que é CEO e fundadora da Talento Incluir. Obrigado, Carol. Obrigada, Roberto. Um beijo, gente. Valeu. E obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Inclusivo. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.